Irmãos amados, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém. Permítanme uns segundos de oração também com vocês. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, com imensa alegria, Senhor, por saber que somos recebidos, assim como os braços abertos da cruz. Amém, Senhor. Em teu coração, Senhor. Que alegria é ter o Senhor como nosso Deus, o único Deus verdadeiro, ter encontrado o nosso Senhor na vida. Obrigado. E o Senhor preparou para nós também nesta ocasião de hoje. E nós queremos nos entregar, nos confiar nas tuas mãos, entregar também a ocasião, pedir ao Senhor o socorro e a sua graça. Que o Senhor seja o nosso homem interior, com o nosso espírito. Que o Senhor também renove nossas almas com o teu espírito. Que o Senhor vivifique nossos corpos mortais. E o Senhor nos conduza ao centro mesmo do teu coração e do teu santo propósito. Senhor, queremos aprender mais e mais do Senhor, a descansar no Senhor, a contar com o Senhor e a pertencer ao Senhor. Ensina-nos isto cada dia, Senhor. Guarda-nos de nossos pecados, de nós mesmos, de nossas fraquezas. E também guarda-nos de nosso inimigo. Reforça teu precioso cerco ao redor de teus amados. O Senhor conhece o ódio do inimigo, mas isso deixamos contigo. Concede-nos olhar só para ti, confiadamente, como as leis da guerra que o Senhor ensinava a Israel. Olhar para ti, porque o Senhor é que cuida de nossas costas. Oh querido Pai, esperamos de ti o socorro para considerar juntos aos teus pés, que seja a tua própria palavra e Espírito que nos fale a todos. Que a tua palavra chegue mais e mais perto e profundo de nosso ser e coração. Que a tua palavra fique firmemente gravada e impressa em nós. Que o Senhor nos conduza pelo Espírito da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Irmãos, ontem à noite, sábado, ainda que já a partir da Costa do Sol já é domingo, estivemos vendo aqui na Aparecida de Goiânia um capítulo introdutório que poderíamos chamar assim, introdução e contexto do Sigionot de Abacuque. Não só por causa do tempo, sino porque precisamos relacionar o resto desse Sigionot de Abacuque com outras porções. Não terminamos de ler ele, mas pensamos voltar para ele em um momento certo, quando vindo outras passagens bíblicas, vejamos que o ponto de maior contato, onde podemos ter uma compreensão maior, juntando essa passagem com as passagens paralelas de outros profetas. Hoje, por enquanto, vamos fazer também uma introdução a outros profetas também, que têm relação com o que Abacuque, da parte de Deus, nos está passando.
E gostaria de que estivéssemos nos introduzindo também um pouco no contexto das profecias de Ageu e Zacarias, que são relacionadas também com o que estamos vendo. Então, para ver isso, vamos primeiramente ao livro de Esdras, que nos ajuda a ver o contexto em que aparecem estas profecias destes dois profetas da restauração da casa de Deus. Então, no livro de Esdras, inicialmente quero chamar a atenção aos subtítulos que as sociedades bíblicas colocaram nos capítulos ou em parte deles. Esses títulos não são parte do texto sagrado, somente vamos nos valer deles para nos ajudar a ver aquela panorâmica de que estão tratando esses capítulos, só para nos ajudar na panorâmica. Depois já vamos descer nos pontos bíblicos menos, mas vamos ver a panorâmica. Capítulo 1 de Esdras, aí a primeira parte fala do decreto de Ciro. Já ontem, lendo Abacuque, nos lembrávamos que ele disse pelo Espírito, pedindo a Deus em oração, naquele capítulo 3, a oração de Abacuque, cantada sobre instrumento de cordas, que é o que significa Sijonot. Então, aí ele dizia: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. E em meio dos tempos faz-la conhecer. Deus está fazendo uma obra ao longo de toda a história. E ao mesmo tempo Ele quer fazer conhecida a sua obra a nós. Se nós queremos, podemos perguntar a Deus, Ele está desejando que nós também queramos caminhar com Ele e saber, ser amigos dEle, porque os amigos, Ele faz conhecer o seu coração, faz conhecer seus propósitos e sua obra e o que vai fazer. Temos que ser amigos dele, temos que ter interesse, ou senão ele não pode se revelar a nós. Ele é capaz de tudo, mas ele quis ter essa comunhão espontânea e voluntária do seu povo. E a graça de Deus sustenta essa possibilidade. A graça não nos força, mas nos capacita para caminhar com Deus. Então, aqui, nesta expressão, o decreto de Ciro, nos mostra a mudança do primeiro Kairos de Daniel, que também vimos ontem, naquelas passagens do capítulo 2, onde fala também dos tempos, das estações, das mudanças dos tempos, e Paulo falando em Efésios sobre a economia da plenitude dos tempos. Os tempos vão avançando, Deus conduzindo eles, Deus fazendo a sua obra em direção àquela economia da plenitude dos tempos, onde todo o trabalho de Deus ao longo da história termina com um sentido final, onde Cristo e a Igreja aparecem no centro do propósito de Deus. É aquele casamento, um pai, rei, que quis fazer bodas a seu filho e que em seu propósito eterno decidiu encabeçar tudo que há nos céus e na terra em seu filho. E dizem, na economia da plenitude dos tempos. E neste Cristo central do propósito eterno do Pai está a Igreja. Nele assim mesmo tivemos herança, porque aquele propósito é fazer ajudadora idônea a seu filho, é fazer bodas, e esse é o lugar da Igreja, com Cristo no lugar central do propósito eterno de Deus. E esse propósito, Deus
está levando a conseguir através de etapas, uma organização de tempos. Tudo tem seu tempo e seu propósito, e cada período tem um propósito particular que está inserido dentro do propósito geral. E aqui o decreto de Ciro nos mostra quando é tirado os reis da Babilônia e é colocado o rei, os reis da Pérsia. Quando o tempo que era de diáspora, dispersão, cativeiro, escravidão, agora se torna um tempo de recolher pedras, já não espalhar pedras, agora não é diáspora, agora não é dispersão nem cativeiro, agora é retorno, agora é recolher pedras, agora é restauração. E então aparece este livro da restauração que é de Esdras, e diz o retorno a Jerusalém, uma vez que Deus mudou os reis, tirou reis e pôs reis. Agora tirou os da Babilônia e colocou os de Pérsia. E agora mudou os elementos do Kairos, são diferentes. Cada Kairos tem suas características específicas. E agora então, disse o retorno a Jerusalém, os que voltaram com Zorobabel. E aí depois chegamos no capítulo 3. E isto que vamos saber aqui é muito importante, porque aqui, como vamos estar vindo, temos que fazer uma leitura em vários níveis, não só no nível histórico. Certamente estes foram acontecimentos históricos, mas as coisas que aconteceram antes para nosso ensino acontecer, como diz Paulo Romano, e como também dizem os Gálatas, e estas coisas lhes aconteceram como exemplo, e estão escritas para nós, os que temos alcançado os fines dos séculos. Ou seja, que o Senhor, com a história, estava visando nos esclarecer os fines dos séculos, porque toda a história é conduzida por Deus em função daqueles fines, como diz aquela frase de Salomão: melhor é o fim do negócio que o seu princípio. O princípio é em função do fim. Então, a história tem uma função em relação ao fim. Deus quer nos ensinar acerca do futuro com a história. A história não é somente de interesse arqueológico, acadêmico, de coisas velhas. Não, irmão. A história, como está controlada por Deus, nos fala para colaborar com Deus no propósito eterno. Tudo que acontece na história vem em continuidade, uma continuidade governada pelo poder de Deus e pela sabedoria de Deus. Então nós estamos inseridos na história, nós somos devedores a outros, mas como diz também a carta aos Hebreus, dizem que Deus providenciou alguma coisa melhor para nós, para que aqueles do passado não fossem aperfeiçoados sem nós. Ou seja que nós estamos sobre os ombros deles, mas nós temos que avançar além deles, porque somos um organismo que está crescendo com a plenitude de Cristo. E essa plenitude tem passado nessa obra de Deus, nesse dispensar de Deus, ao longo da história, e os do passado não podem ser aperfeiçoados sem nós. Por isso disse o Espírito aos Hebreus que Deus providenciou alguma coisa melhor para nós, para que não sejam eles aperfeiçoados sem nós. Porque somos, como disse também Paulo, uma mesma coisa. E essa mesma coisa é o mistério de Cristo, que é o corpo de
Cristo, que é multissecular. Toda a obra de Deus é multissecular. Cada geração tem que ser fiel à sua própria geração, descansa no fundamento do feito no passado deles, mas tem que se estender ao futuro. Nenhuma geração termina, mas toda geração faz sua parte. E agora Deus está edificando. Disse o Senhor: eu edificarei a minha igreja. Ou seja, que detrás da história está a mão de Deus. Aleluia. Então agora chegamos a um capítulo que nos fala muito atual, ainda que é um capítulo de história, mas é uma história que serve para nosso presente enquanto igreja, para nosso futuro enquanto vencedores, reinando com Cristo no milênio. O motivo da casa de Deus, que casa não é somente um edifício, sino que é família. A casa de Judá é a família de Judá, a casa de José é a família de José. E Deus quer uma família. Quando falou para Moisés que nós façamos para ele um tabernáculo, porque falou para Israel, mas está falando também para nós, tomar do que ele provê para lhe fazer. E então ele será Deus para nós. Ele não quer ser somente Deus para si mesmo. Ele quer ser nosso Deus. E não quer ser só o Deus dos céus, sino também o Deus dos céus e da terra. E ele quer juntar céus e terra. Por isso aquele tabernáculo é chamado de reunião, onde Deus desce e nós subimos e nos encontramos em Cristo, que é aquela escada, que é aquela porta, que é aquela ponte. Isso que quer dizer pontífice, não é o Papa. O sumo pontífice é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a ponte que veio do céu para a terra e nos leva da terra para o céu. Por isso esse tabernáculo é de reunião. E aquela arca é de aliança. Isso é casamento, matrimônio, figura, Adão e Eva. Falei, ajudador idôneo. Então aqui, no capítulo 3 de Esdras, aparece uma divisão dos tempos, que hoje é muito atual, porque isto não só se refere aos acontecimentos do passado, sino que nos está ensinando dos acontecimentos do presente. Olhem o título que esta versão de Reina Valera trouxe da Sociedade Bíblica. A primeira parte do capítulo 3, restauração do altar e do culto. Segunda parte do capítulo 3 de Esdras, colocação dos alicerces do templo. Então notem, antes de se colocar não só o templo, sino os próprios alicerces do templo, o altar e o culto têm que ser restaurados. Isso tem muito a ver, porque se você ler com cuidado essa primeira parte do capítulo 3, você vai encontrar que entre as partes do culto que é restaurado antes do próprio templo e antes da própria colocação dos alicerces, está a restauração do sacrifício contínuo. E isso já nos faz lembrar da primeira parte da semana ao centenário 70º de Daniel. Porque aí, na primeira parte dessa última semana de anos, esse centenário, 7 anos, parte o sacrifício contínuo é restaurado. E na metade da semana, o sacrifício contínuo que é restaurado na primeira parte dessa semana final, a partir de 220 dias de introduzida a última semana ao centenário. Aí começa o sacrifício contínuo a ser restaurado
para ser tirado pelo anticristo na final, na metade da última semana. E ele se sentar no templo de Deus e profanar o templo, se fazendo passar por Deus, colocando a abominação desoladora, que é a imagem da besta, e depois então o templo tem que ser purificado para a vinda do Messias, o Senhor Jesus em glória, que entrará pela porta do oriente do templo restaurado. Então isto são figuras, são símbolos, e temos que ler não somente uma história, sino perceber o significado dessa história. Já depois, quando apenas está começando, olha o que está acontecendo hoje mesmo, na semana de Sukkot, na semana da última lua vermelho sangue desta tétrada atual. Justo em Sukkot, estão impedindo os adversários a construção do templo. Exatamente o que está escrito aqui: os adversários detêm a obra. Mas qual é o outro capítulo? Graças a Deus, eles não vão poder deter a obra para sempre. Capítulo 5 diz reedificação do templo. Isso que estamos lendo do passado, estamos também começando a ver no presente. E é nesse momento da reedificação que aparece na Ageu e Zacarias. Olha aqui capítulo 5. Vamos ler o verso 24, final do capítulo 4, para compreender a conjuntura histórica e a conjuntura atual. 4:24 de Esdras. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e ficou suspendida não para sempre, aleluia, só até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Profetizaram nesse contexto Ageu e Zacarias, assim como ontem fizemos uma introdução em Abacuque, hoje estamos fazendo em Ageu e Zacarias, e depois, com a ajuda do Senhor, ir juntando tudo esses pedaços do quebra-cabeças para ter uma visão clara para hoje, com a ajuda do Senhor, da palavra de Deus. Profetizaram Ageu e Zacarias, filhos de Ido, ambos profetas, aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, o resultado daquela profecia: se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Yeshua, que é o mesmo Josué, mas aqui está falando Yeshua, porque este Yeshua, que é o Redento, é figura de um outro Yeshua, que edificaria a casa. Então Deus coloca o nome certo. E disse: e começaram a reedificar a casa de Deus que estava em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que lhes ajudavam. Amém? Este livro contém várias cartas, vêm, uns a favor, outros contra eles, uns acusando, outros defendendo. E por isso no livro de Macabeus, segundo livro dos Macabeus, no início, quando se fala do cânon do Novo Testamento, este livro é chamado o livro das ofrendas dos reis, porque aqui aparece as ofrendas de Ciro, as ofrendas de Dario e a resistência dos inimigos da construção, mas ao mesmo tempo o apoio da parte de Deus. Então, já vindo esses subtítulos, já nos damos conta de que isto realmente precisa de uma leitura múltipla, não só uma leitura gramática histórica antiga, que precisamos, sim, porque a história
governada por Deus, é a que serve para nos ensinar. E as coisas que aconteceram antes, aconteceram para nosso ensino, da gente dos últimos tempos, diz 1 Coríntios, capítulo 10. Então agora, vamos perceber esse princípio hermenêutico claramente ensinado pelo filho de Davi, Salomão, figura de Cristo, que edificou o templo também anterior ao primeiro templo. E escute o que ele disse, para entender algo que vamos continuar lendo. Vamos para o livro de Eclesiastes, ou seja, correr do pregador, depois dos provérbios, e vamos ler no capítulo 1, primeiramente os versos 9 e 10, e a continuação, capítulo 3, versos 14 e 15. Então vamos começar. Eclesiastes, do filho de Davi, capítulo 1, verso 9 e 10. Escuta aqui a sabedoria de Deus, que é Cristo, abrindo o entendimento daquele filho de Davi, que é a figura dele. Diz assim: que é o que foi, por exemplo, que acabamos de ler, beleza? Que é o que foi, o mesmo que será. Já temos uma chave aí. Vamos ler o que foi para saber o que acontecerá. Você dá conta? Porque Deus disse assim: que é o que tem sido feito, o mesmo que se fará. Nada há novo debaixo do sol. Há algo que se possa dizer, isso aqui, isto é novo? Já foi nos séculos que nos têm precedido. Então aqui está falando coisas sérias o filho de Davi, aquele que fala a sabedoria, e é o Espírito de Cristo operando em Davi e em Salomão e nos demais profetas de Deus. Agora capítulo 3, onde fala dessas distintas classes de tempos, verso 14 e 15. Capítulo 3, 14 e 15. Tenho entendido, caiu a ficha, se incendeu a lâmpada, porque ele pediu de Deus ajuda, e Deus deu mesmo. Se alegrou que não pediu outras coisas, e o que não pediu ele acrescentou também. Mas agora, tenho entendido, de pronto comecei a entender, como disse Abacuque: faz entender a tua obra no meio dos tempos. E o filho de Davi, figura de Cristo, que tem que edificar a casa de Deus, como falou Deus para Davi: você derramou muito sangue, você não vai construir a minha casa, mas teu filho, ele edificará a minha casa, eu serei a ele pai, e ele será para mim filho, e eu lhe darei o trono eterno. Não está falando só de Salomão. Por isso a história é contada em Reis, respeito de Salomão, e em Crônica, respeito de Cristo, porque um é figura do outro. Tem entendido que tudo que Deus faz será perfeito. Continua. Sobre aquilo não se acrescentará, nem disso se diminuirá. E o faz Deus. Escuta, por que Deus faz a história se repetir? Para que diante dele tema nos homens. Para que entendamos que Deus que tem controle sobre o reino da terra, sobre o rei, e nos faz entender. E ele entendeu, entendi. Agora, oxalá nós também entendamos. Então diz:
Aquilo que foi, já é. E o que há de ser, já foi. E Deus restaura o que passou. Então você vê aqui, amados, esse princípio. As coisas que aconteceram antes para nosso ensino aconteceram. E aconteceram como exemplos para os que temos que alcançar os fins do século. Então, agora vamos para o capítulo 3 de Zacarias. Já sabemos que Ageu e Zacarias pertencem à época da restauração, que quando Deus estava já pelo seu espírito, despertando o espírito do remanescente do povo, enviou a Zorobabel e a Josué, o Yeshua, o Redentor, para reedificar a casa, começar primeiro com a restauração do altar. O altar já está pronto. O ano passado se fez a réplica do altar e se fez a réplica na esplanada das chamadas mesquitas, que é o lugar antigo do templo, no dia da segunda lua do mês santo. Aí subiram fazer um ato profético, mas o ato profético é para adiantar o ato definitivo, que o que já fizeram no altar definitivo, já não a réplica. E o que querem nesta semana eles instaurar de novo e estão sendo detidos hoje, nesta semana, com pedras, com explosivos, lá em Jerusalém. A mesma coisa que acontecia antes, acontece agora. Mas já então, quando começam a se opor as nações contra Israel, Jerusalém, a restauração da sua casa, vem a mão de Deus. E também virão 2 profetas que aparecem em Apocalipse 11, com um ministério semelhante àquele de Moisés e Elias. Assim como tuvo 2 profetas para animar aquela reconstrução. E se estudamos esses profetas, você vai ver que não só está falando do segundo templo, sino que o segundo templo, a restauração é figura do terceiro também, que é o templo do milênio, no qual vai entrar gloriosamente o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Então temos que ler, olhando para aqui, para lá, para aqui, para lá, amém? Passando da figura ao figurado, amém? Amém. Então, agora vamos para Zacarias então. Zacarias. Vamos no capítulo 3 de Zacarias. Vamos ler ali algo muito importante em relação a tudo isto que estamos vendo, para poder tirar melhor proveito do que estamos lendo. Amém? Então, olha aí, Zacarias capítulo 3. Oh, irmãos, este livro é precioso. Precioso para este tempo. No capítulo 3, Zacarias profetiza para Yeshua, o Redentor, filho de Josadak, ou Josué, como fala, porque às vezes fala Yeshua e depois Josué, porque são livros que se escrevem em diferentes períodos do tempo. Então, por isso, tem uma mudança nos nomes, porque os nomes vão mudando, os nomes de cidades, de pessoas, os idiomas vão mudando. Tem um hebraico antigo, um hebraico depois do tempo dos profetas primeiros, outro hebraico dos profetas posteriores, um hebraico da época da restauração, um aramaico, por isso é que Esdras tinha que ler no hebraico e tinha que ser traduzido para o aramaico, isso que é chamado de Talmud, de Targum. Os Targumes eram as interpretações, as paráfrases, passando do hebraico antigo à língua da época deles, para poder entender aquele antigo.
E por isso, às vezes, aqui fala Arauna e aqui fala Ornan, o Jebuseu, o lugar onde Davi decidiu que se estabeleceria o templo de Deus. Amém? E assim, diz aqui, capítulo 3. Me mostrou o sumo sacerdote Josué, ou seja, Jejuá, o qual estava diante do anjo de Javé. Quando pegamos um capítulo isolado, não entendemos quem é o anjo de Javé. Mas quando você pega desde a primeira aparição, vai seguindo por toda a Bíblia até a última, você descobre quem que é o anjo de Javé. Alguns ficam preocupados pela palavra anjo, porque não entendem que anjo não é uma palavra que vem do hebraico, sino do grego, que significa angelos no grego, que tem sentido de mensageiro. A palavra anjo, ou melech, malak, como Malaquias, é mensageiro de Javé. Então a palavra angelos, anjo, ángel, malaque, é uma palavra que determina o ofício. Não está falando da natureza do mensageiro, está falando do ofício de mensageiro. Existem pombas que não são nem sequer anjos nem homens, mas que são mensageiros, pombas mensageiras, porque têm o ofício de levar aquelas mensagens. Colocam nele, vão voando e levam aquelas mensagens do outro lado. Mas não são seres humanos nem seres angelicais, são animais, mas que têm o ofício de mensageiros. Esse ofício, essa palavra mensageiras, pombas mensageiras, cabe perfeito no ofício delas, porque essa é uma palavra que se refere ao ofício, não à natureza. Agora, na igreja, também se fala dos anjos das igrejas. Pode haver anjos celestiais e anjos, ou seja, mensageiros. De fato, quando o Senhor enviou a seus discípulos a preparar para Ele o lugar da ceia, esses discípulos no grego são chamados de anjos, porque foram enviados pelo Senhor para levar a mensagem que Jesus mandou: onde prepararei a ceia com meu discípulo. Quando você lê isso no grego, aí descobre que a palavra anjo é aplicada aos discípulos. E alguns interpretam aqueles mensageiros das 7 igrejas como liderazgo da igreja, não de uma natureza celestial como Gabriel ou Miguel, não, seres humanos como Pedro, André, Tomé. E também o Filho de Deus, que é Deus, é o mensageiro do Pai, é a teofania, a aparição de Deus. Por isso, quando ele apareceu como o anjo de Javé para Moisés na sarça, sabe como falou aquele anjo? Eu coloco maiúsculo. Falou: Moisés, tira os teus sapatos, tuas sandálias aqui, lugar é santo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como te chama? Eu sou o que sou. Quem falou assim? O anjo de Javé. Então quem que era aquele anjo que disse que era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que ele é o que é? É o mensageiro do Pai, porque o Pai é invisível, mas o Filho é a imagem do Deus invisível. Quando o anjo de Javé apareceu para Agar, isso deveriam compreender os agarenos, que não está compreendendo. Eu, Agar, tenho visto ao vivente que me vê. Quem que era aquele anjo de Javé que apareceu para Agar? O vivente que me vê.
Se eu leio com cuidado a passagem, era o próprio Deus se aparecendo a Agar. E quem é aquela teofania divina, através da qual Deus se expressa e se revela? Com quem lutou Jacó? Com Deus e com os homens. Vi a Deus cara a cara e foi livrado da minha alma. Quem que era aquele que se colocou ao nível de homem com homem que luta conosco porque nos conhece muito bem? Parece que um homem que está lutando conosco, nós pensamos que era Saul, mas era o próprio Deus usando Saul. E no caso de Jacó, aquele varão que apareceu, sabe como chamou esse lugar? Jacó. Ele é o rosto de Deus, via Deus, cara a cara. Foi livrado da minha alma. Ele discerniu quem que era. No início não sabia quem que era, mas depois entendeu. Às vezes nós pensamos que temos problemas com as pessoas, não entendemos quem está detrás de tudo que nos acontece, brigando conosco, porque quando somos derrotados por Deus, então ficamos vitoriosos. Aleluia, Senhor. Porque a vitória é ser por mim, ser totalmente conquistados por Deus. Essa é a nossa vitória, a nossa derrota, nossa morte a nós mesmos. E Ele tem que usar o homem, usar as circunstâncias, mas nós temos que ver quem que está detrás de tudo. Irmão, tem muitas passagens onde isto é ensinado. Demoramos todo um retiro só nessas passagens lá em Piraquara agora. Os irmãos gravaram isso, está aqui com o irmão. Quem deseja entrar com mais detalhes, que agora só podemos voar, pode se quiser, aí pode passar. Isso é do Espírito e da ideia. E desejar. Mas então escute esse anjo aqui. Quem que é esse anjo? Zacarias 3:1, o qual estava diante do anjo de Javé. E Satanás estava à sua mão direita para lhe acusar. Por isso ele, o acusador dos irmãos, acusava Jó, acusa ao próprio Yeshua, acusa aos irmãos. Mas quem que defende? Olhe como é chamado agora o anjo de Javé. E disse Javé a Satanás. Esse o anjo de Javé, o próprio Javé, mas Javé enviado. Porque se você lê desde o começo, no capítulo anterior aparece Javé enviado por Javé e Javé que envia a Javé. O Javé que envia a Javé é o pai. E o Javé enviado por Javé é o filho. Olha aqui, lê, retroceda no capítulo 2, escuta verso 8. Assim diz, ou assim tem dito Javé Sabaoth, Javé dos exércitos. Quem que vai começar a falar? Assim diz quem? Quem que vai falar agora? Javé Sabaoth. Assim diz Javé Sabaoth, Jeová dos exércitos. A ver como fala Javé Sabaoth. Escuta aí, leia com seus próprios olhos. A ver se eu estou lendo bem ou não. Não tem que engolir cru. Tem que invocar, Senhor, não me deixe que enredado este homem aqui bagulho. Tem que orar. Mas se ele faz que estejam de acordo, é por causa dele e da palavra. Não é culpa minha. Eu não quero ser culpado de enganar vocês. Eu quero ver com vocês no mais. Assim bendito Javé Sabaoth, traz a glória, me enviará ele. Quem é este ele? Javé Sabaoth. Mas por que Javé Sabaoth fala que vai ser enviado por ele? Se ele mesmo que está falando. Porque Javé que envia é o Pai. E Javé enviado é o mensageiro do Pai. Nada faz o Pai, senão através do Filho.
Então vamos seguir vendo como fala Yahvé. E disse: me enviará ele. Mas quem? Então esse que fala ser enviado é o Yahvé enviado. Quem que está falando é Yahvé. Você dá conta? Assim diz Yahvé Sebaot, traz a glória. Qual é o objetivo? Para que Deus enviou a Yahvé? Yahvé o Pai enviou a Yahvé o Filho. Traz a glória. Para levar muitos filhos à glória. Amém. E disse: me enviará ele às nações que vos despojaram, porque aquele que vos toca, toca a menina do céu, não do meu, do céu, olha. Mas fala Yahvé enviado, acerca do Yahvé que enviou ele, o Pai. E fala do óleo do Pai, da menina dos olhos, do seu óleo, do Pai. E seguimos lendo. Porque eis aqui eu, se a pessoa do Filho, Yahvé que fala enviado, em nome do Pai. Eu alço minha mão sobre eles, e serão despojo a seus servos, e sabereis que Yahvé dos exércitos me enviou. Mas quem está falando? O Yahvé? Então o Yahvé enviado é o Filho. Yahvé que envia o Filho é o Pai. E também aparece o Espírito, só que hoje não tenho tempo de fazer o seguimento total na Bíblia. Mas recomendei a alguns irmãos que têm estudado bem isso. Irmão Henstenberg, Cristologia do Antigo Testamento. O irmão que já comprou o livro do irmão Van Groningen, que trata de atualizar a Henstenberg em nossos tempos. Já está nas mãos do irmão. Mas tem outros também, mas principalmente a própria Bíblia. Amém? A própria Bíblia. E diz aí: canta e alegra-te, filha de Sião, porque eis aqui que venho e morarei em meio de ti, tem dito Yahvé. Esse que vem para morar é Yahvé completo, Pai, Filho e Espírito. Por isso Jesus, quando fala da vinda do Pai e do Filho, na vinda do Espírito, em João 14, ele disse assim, quando vem falando do outro Consolador que vai vir: não vos deixarei órfão, virei outra vez. Disse: meu Pai e eu viremos e faremos morada com eles. Quando vem o Espírito não vem sozinho. Ele toma tudo que é do Filho, mas o Filho também toma tudo que é do Pai. Mas não toma roubando. Devolve tudo para o Pai passa para o Filho para o Pai. O Pai gosta que o Filho tenha toda a glória. O Filho diz: eu não busco minha glória, mas há quem busca meu Pai. E aí o Pai então glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique de novo. O Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. O Pai é a plenitude se entregando ao Filho, e o Filho é a plenitude se entregando ao Pai. E o Espírito é a plenitude divina compartilhada entre o Pai e o Filho. Por isso é chamado o Espírito do Pai e também é Espírito do Filho. Não sou Espírito Santo. O Espírito é o Espírito do Pai. Não sois vós os que falareis. Não se preocupe tratando de... Não, confia, naquela hora vos será dada a palavra, porque não sois vós, senão o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E como sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Mateus disse isto e Gálatas disse isto. O Espírito é do Pai e do Filho. Porque o Pai ama o Filho, ele é o amante. E o Filho é o amado do Pai, que também ama o Pai. E o amor entre o Pai e o Filho é Espírito. Por isso ele derrama seu Espírito para nos fazer um
como eles são, como tu em mim, e eu em ti, que eles sejam um em nós. Quem é esse nós? Deus, o Pai, Filho e Espírito. E aqui aparece claramente, tem muitos lugares onde aparece. O tempo aqui não dá senão para este exemplo de Zacarias, mas tem muitos exemplos. E disse: se unirão muitas nações a Javé, esse é todo Deus, Pai, Filho e Espírito, naquele dia, e me será por pó. Vim falar do Filho. Morarei em meio de ti. Aí está vindo para o Espírito, que é morador. E então conhecerás que Yahvé dos exércitos me tem enviado. Você vê como fala Deus. Assim que se revela Deus. Palavra, abrir o coração. Temos que aceitar como Ele fala. Temos que aceitar todas as implicações da autorrevelação dele. Se nossa mente quadrar, temos que desquadrar para aceitar a palavra dele. É ele que temos que dizer como pensar, e não nós que temos que dizer como a Bíblia tem que dizer. A Bíblia diz que tem que dizer. Nós não temos que torcer a Bíblia para nós, senão nos endereçar nós para a Bíblia. Então vemos que esse chamado anjo de Yahvé, que disse ser ou sou que sou, aqui agora é Yahvé. E disse aqui no capítulo 3, e disse Yahvé a Satanás: Yahvé te repreenda, ó Satanás. Ou seja, o filho não age sozinho, sino em representação do Pai. Repreenda em nome do Pai. Yahvé te repreenda. Yahvé que tem escolhido a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição arrebatado do incêndio? O inimigo queimou tudo, mas ficou debaixo da cinza. Um tiçãozinho, quem que era aquele que não foi consumido pelo povo? Yeshua, o rebelde. Aquele sacerdote que era figura de Cristo. E através dele começou de novo a restauração da casa. E então, seguimos lendo. E Josué estava vestido de vestiduras viles e estava diante do anjo com maiúscula. Quem que é este anjo? Yahvé defendendo diante do Pai a este remanescente contra as acusações do acusador. Está fazendo um papel de advogado defensor. E falou o anjo e mandou os que estavam diante dele, dizendo: tirai suas vestes viles. E aí ele disse: olha que tenho tirado de ti teu pecado. Quem que tira o pecado? Este que tem poder para tirar o pecado. Amém. E te tenho feito vestir de roupa de gala. Tira o velho homem, coloca o novo. Despojai-vos do velho, vestiu-vos do novo. Criaram a justiça e santidade da verdade em Cristo. Depois disse: coloquem mitra limpa sobre sua cabeça. Colocaram uma mitra limpa sobre sua cabeça, lhe vestiram de roupas, e o anjo mensageiro, a teofania de Yahvé, estava em pé. E o anjo com maiúsculo de Yahvé amonestou a Josué, dizendo: assim diz Yahvé Sebaot, se andares por meus caminhos, se guardares minha ordenança, também tu governarás a minha casa, também guardarás meus átrios. E escuta aqui: e entre estes que aqui estão te darei lugar. Havia outras pessoas acompanhando a Josué. E esse Josué, Yeshua, é coronado no capítulo 6, e aparecem os nomes dos companheiros dele, que tem significado.
Por que tem significado? Porque olha o que diz aqui o verso 7. 8 agora. Escuta, pois. Agora, esse pois é continuidade com o que até aqui falou. Josué, sumo sacerdote, tu e teus amigos. Aleluia, tem amigos. Tem amigos que se sentem andando de... porque são varões simbólicos. Outras traduções dizem homens de presságio. Se alguém tem aqui a versão portuguesa da King James, essa sabe como traduz? Homens simbólicos que simbolizam eventos do futuro. Isso que quer dizer presságio. Como os filhos que tem de Isaías, dizem, somos um presságio. Estão falando desse tempo, mas estão pressagiando o próximo. Um dos filhos de Isaías era Emanuel, que pressagiava o verdadeiro Emanuel. Outro era Sear Hasud, que quer dizer um remanescente voltará. E outro era Maler Hazar Hazbach. Todos esses têm significado, como estes nomes. Não são só varões históricos, são varões de presságio, que pressagiam o futuro. Varões simbólicos, diz esta tradução. Ou seja, que o que está acontecendo é um simbolismo, como acabamos de ler, do filho de Davi, que edifica um templo físico, figura do verdadeiro filho de Davi, que edifica a verdadeira casa de Deus, que é a igreja. Mas também da igreja surgem os vencedores que reinarão com Cristo no milênio. E continua até a Nova Jerusalém. Tudo vai se repetindo como um ciclo perpétuo, avançando. Ontem começamos por a edificação que era Eva. Lhe edificou na mulher. Aí está a edificação. Depois vem Betel, casa de Deus na época patriarcal. Depois vem o tabernáculo, a mesma coisa, cada vez com mais detalhe. Deus avançando na tipologia da casa. Depois vem Salomão edificando o templo. Depois vem a construção do segundo templo. Mas ao mesmo tempo simbolizando a construção do terceiro templo. No milênio, que vai ser o começo da herança, mas antes da herança vem as arras, que é a casa espiritual, que é a igreja. Estes livros servem para entender a edificação da igreja, mas a edificação da igreja não é o final, é apenas as arras do Espírito. Mas a herança completa a ser recebida na vinda de Cristo, que começa a dar o galardão no milênio. E aí continua até a Nova Jerusalém. Então temos que ver aquele espiral crescente. O que há de ser já foi. Sabe como é chamado tecnicamente nos Salmos? É chamado de Seminit. Seminit, você vai encontrar em alguns Salmos o subtítulo Seminit, quer dizer oitava. Por isso o irmão Austin Spar escreveu aquele livro, A Oitava da Redenção. Você começa Dó, e a oitava Dó. É o mesmo Dó, mas mais avançado, numa escala mais elevada. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E repete. O Senhor fala, Jerusalém vai ser destruída. 7 vezes foi destruída. 7 vezes a palavra de Deus é refinada. A tipologia vai avançando, vai da redenção. Oitavo e 8 é ressurreição. É voltar de novo ao começo. É restauração total.
Então, Deus faz algo, vem inimigo e destrói. E Deus restaura e avança mais. E o inimigo volta e Deus também volta e avança mais. Assim de Gênesis passou para Betel, de Eva para Betel, para o tabernáculo, para o primeiro templo, para o segundo, para a igreja, para o milênio, para Nova Jerusalém. Eva, Betel, tabernáculo, primeiro templo, segundo templo, igreja e milênio. E a oitava, voltando ao príncipe, Nova Jerusalém. Você encontra de novo o paraíso, o rio, mas agora encontra a Nova Jerusalém, a oitava da salvação, sem limites. Deus fazendo a mesma coisa, cada vez de maneira mais refinada, mais profunda, mais rica. Então nossa leitura tem que ter em conta essas escadas, o avanço tipológico, a revelação progressiva e a integração de toda a revelação desde o princípio ao final. Se você vê uma tipologia hoje, está baseada na anterior e é base para a próxima. O que há de ser já foi, e Deus restaura o que passou. Amém, irmãos? Então, aqui já nos acaba de dar outra chave, varões simbólicos. Irmão, isso já vinha de antes. Até no tempo do Senhor Jesus, no tempo dos apóstolos, houve um pagão que, ainda sendo pagão, se deu conta que algo acontecia na história. Claro que já Salomão tinha se dado conta antes. E se você ler a Bíblia, você também se daria conta. Mas aquele era um pagão, chamando de Plutarco. Até hoje você pode ler Plutarco, os livros dele se conseguem até hoje. E aquele Plutarco escreveu um livro chamado Vidas Paralelas. E ele começa a estudar a história e pega vários exemplos, fulano com engano. Diz: a vida deste foi assim, e a deste foi semelhante assim e assim. Olha, com este aconteceu isto e com este também. E com este outro a mesma coisa. Chega, por exemplo, pegar só um dos muitos exemplos que ele pegou. Alexandre Magno, um jovem que fundou um império grego. O que aconteceu com ele foi a mesma coisa que com outro jovem, chamado de Júlio César, que fundou outro império, o Império Romano. E pega a vida deste e a deste, e o que aconteceu com um e com outro é a mesma coisa. E até hoje já não Plutarco, porque ele viveu naquele primeiro século da nossa era cristã. Mas agora você mesmo vai na internet, busque isso, semelhanças entre a vida de Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy. Quase aconteceu a mesma coisa com um e com outro. Tem até datas coincidentes, números, nomes, pessoas, bandidos, tudo coincidindo, mostrando o paralelo de Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy, os dois assassinados também, presidentes dos Estados Unidos, para mostrar esse fenômeno que existe. Mas antes dessas coisas de Plutarco e da atualidade, antes disso, você pode ver isso na própria Bíblia. Começamos por Jesus, não só, mas começamos por Jesus. Isaac, note a pronúncia, Isaac, parecida com a pronúncia de Jesus. Os muçulmanos chamam a Jesus de Isaac, só faltou a cá. Carregando uma lenha pelo mesmo lugar por onde Jesus carregou a cruz. E logo resultou que Deus tinha se providenciado de cordeiro. Ele era que tinha que morrer, mas voltou vivo como se tivesse ressuscitado.
E é a semente de Abraão, como Jesus é chamado a semente de Abraão, e tua semente serão abençoadas as famílias da terra. Tipologia de Isaac, mostrando Jesus. José, pronúncia semelhante, parecida. Nós aqui no Ocidente temos uma mente muito quadriculada. Parece que herdamos muito da Alemanha. Muito exatos, mas a mente tem também outro lado do cérebro, que também foi criado por Deus, e também tem em conta as semelhanças. Você vai, por exemplo, capítulo 1 de Jeremias. Deus, quando lemos em nossos idiomas, não entendemos o que é isso. Disse Deus para Jeremias: você que está vindo, estou vindo um ramo de amêndoa florescido. Muito bem, viste bem, Jeremias, porque eu apressuro minha palavra para pôr ela por obra. Não entendimos o que tem a ver uma amêndoa florescido com apressar a palavra. Quando você lê em português, lê em castelhano, você não entende. Mas quando você vai no hebraico, que vês, Jeremias? Um choque. Está bem, Jeremias? Ai, choque. Agora você entende. Ramo de amêndoa e apressurar a palavra se diz quase semelhantemente no hebraico. Choque e choque. Quando você vai aprender hebraico, diz: coloque a boca como se vai falar A. Agora diga é, mas falando a é. Não é nem A nem é. É alfa, que serve para A e serve para E. E assim, choque e choque. Se você não atende bem, é a mesma coisa. Deus associa o som com o significado. E aquela pronúncia daquela planta de amêndoa frutificando soa para Deus semelhante a apressar a sua palavra para que se cumpra e não tarde oportuno socorro de Deus. E como associa? Pelo parecido. A mente oriental entende bem isso. Nós pensamos que esse ajunto de presságio nasceu na palavra bíblica. Vou dar um exemplo de presságio. Vem Saul e se prende do manto de Samuel. E o manto de Samuel foi rasgado. E imediatamente entendeu Samuel: assim Deus rasgará teu reino e vai entregar para outro. Isso é um presságio. Uma coisa adiantando outra coisa. A mente oriental enxerga isso mais fácil. E a Bíblia é um livro oriental, não alemão. Os alemães parece que às vezes, não todos, mas muitos parece que querem estudar a Bíblia como Wellhausen estudava. E não veiam a Deus. Então você entende? Presságio. Eram varões de presságio, varões simbólicos. A história se repetindo com outras pessoas. Davi: horadaram minhas mãos, meus pés. Tenho sede, por que me abandonaste? Quem estava aí? Cristo. O Espírito de Cristo se representando através de Davi. Se dá conta? Salomão, filho de Davi. Davi, você não me vai edificar casa, mas teu filho, ele me edificará casa. E o filho de Davi é Cristo, edificar a casa de Deus, que é a igreja. Você vê? Ela, figura da igreja. Adão, figura de Cristo. E nosso Cristo, João Batista, no espírito de Elias, vestido como Elias, comendo como Elias, agindo como Elias.
Elias falou tudo para Acabe de Jezabel. E a mesma coisa que João Batista falou tudo para Herodes e Herodias. E veio no espírito de Elias, como se fosse uma vida paralela de Elias Tisbita e João Batista. Por isso alguns querem falar de reencarnação, mas a Bíblia não fala de reencarnação. E até alguns rabinos misturam o reencarnacionismo do hinduísmo com Cábala e Hermetismo. Mas nós não precisamos fazer isso. A Bíblia nos faz entender a tipologia. Quando Paulo lia a história, ele já, mas Adão é figura de Cristo. Portanto, Eva é figura da igreja. E Sara se corresponde com um novo pacto. E Agar se corresponde com o antigo pacto da carne. Ismael é o nascido da carne. Isaac é o nascido do Espírito. Como lia Pablo a Bíblia? Se dá conta? Nós às vezes não vemos isso. Você chega lá e diz, de Egito chamei meu filho. Mas lê bem, mas aqui está falando de Israel. Sim, como Israel, como filho, foi chamado de Egito. O Messias de Israel é também chamado de Egito. Acontece de novo a mesma coisa. Você dá conta? Judas Iscariote, como Aitofel traiu a Davi e se enforcou, assim fez Judas também, traiu a Cristo e se enforcou. Vidas paralelas. Então nós temos que compreender isso, que são princípios da hermenêutica bíblica, para poder ler. Então, agora, se sabemos que Josué e aqueles que estavam com ele eram varões simbólicos, que presagem eventos do futuro, então temos que ler essa história lendo nela o futuro, o do futuro, a mesma coisa, só um pouco mais avançado, entende, irmão? Semini, a oitava, se dá conta? Que começa, vai ser repetido, perpétuo, para que diante de Deus tema nos homens. Então, amados, por causa disso, agora podemos entrar um pouco para ler Ageu e Zacarias com óculos hermenêuticos bíblicos. Óculos de seminite, de vidas paralelas, de tipologia, de simbologia. Amém? Então, não sei a hora, vocês por favor me suportam. Gostaria de chamar a atenção de algumas coisas interessantes então. Ageu, vamos para ver Ageu. Só tem uma folha, Ageu. E aqui aparecem certas datas. Irmão, antes de saber nada destas datas de agora, desta tétrada de luas vermelhas e de eclipses solares pelos polos norte e sul, eu, para saber mais ou menos em que data, segundo o gregoriano, o calendário gregoriano, que se usa aqui no Brasil, na Colômbia, no Ocidente, mas como passar do calendário bíblico ao gregoriano? Então comecei algumas datas bíblicas, comecei a fazer o exercício para passar de um para o outro e saber 21 de Tanina, que data equivalem. Quando anotei isso aqui em vermelho, você pode ver, anotei isso muito antes das tétradas. Quando chegaram as tétradas, as mesmas datas, aí fiquei com a boca aberta. Sabe que, irmão, as datas também se repetem na Bíblia. As datas também se repetem.
Por exemplo, o dia da Páscoa foi a Páscoa de Jesus. No mesmo dia, Deus fala para Moisés, capítulo 12 de Êxodo: para vocês, este será o primeiro mês do ano. Qual era? Aviv, chamado também Nissan. Aviv significa a frescura da primavera no hemisfério norte. E Nissan significa o primeiro mês. E o primeiro mês do ano bíblico é o mesmo que do ano cósmico, porque o autor da Bíblia e do cosmos é o mesmo Deus. Então, o diabo nos colocou um calendário pagão e aí não entendemos nada do que Deus está fazendo. Mas Deus fala e disse assim: ó Moisés, o dia 14 deste mês, entre as 2 tardes, será sacrificado o cordeiro. Mas nós pensamos com a mentalidade gregoriana: a tarde, se é a tarde depois do meio-dia, até se pôr o sol. Não, essa não é a linguagem bíblica. A linguagem bíblica, a primeira menção de tarde e manhã está em Gênesis 1. E foi a tarde, é uma tradução tarde, a palavra exata no hebraico é ereb, que no grego é parecido, erebo, que se usa em castelhano poeticamente para falar da noite. Ou seja, quando se colocou o sol, se acabou o dia anterior e começou o erebo, a noite. Quando sai o sol pela manhã, é amanhã. A tarde e amanhã, quer dizer a noite e o dia. Esse é o dia 1. Começa quando se coloca o sol, aí acabou o dia anterior e começa a noite, que é o seguinte dia. Não começa o dia às 12 da noite, não. Começa quando se acabou de pôr o sol e apareceu a primeira estrelinha, aí já é o seguinte dia. Portanto, entre as 2 tardes, não quer dizer tardes em gregoriano, sino tardes em calendário bíblico, que é quando se põe o sol, é a primeira tarde. Essa tarde dura até que sai o sol, até que volta a se pôr. Então tem 12 do dia. Isso é a hora em que Jesus foi crucificado. 9 da manhã é hora tércia, 12 da manhã é hora sexta, 3 da tarde é hora nona. Então, o cordeiro será sacrificado entre os 2 cerebros, às 2 noites, ou seja, no meio-dia. O dia 14 de Nissan, exatamente, o Senhor foi crucificado ao meio-dia e morto às 3 horas da tarde, na hora nona. Se cumpriu exatamente o mesmo dia. Agora sabemos que o sangue desceu pela cruz e passou pelas grietas onde a cruz estava enterrada no Monte Calvário, e lá debaixo estava a arca do pacto, e o sangue caiu no propiciatório. No dia de Pentecostes, exatamente o dia de Pentecostes, quando a vinda do Espírito era simbolizada, a vinda verdadeira aconteceu no mesmo dia. Muitas coisas são no mesmo dia. Vou dar outro exemplo. Vocês lembram lá em Zacarias que se fala do jejum no 5º mês? E ele dizia: Senhor, vamos jejuar o 5º mês, e aí porque cada mês tinha alguma razão para jejuar. E qual era a razão de jejuar o 5º mês? Porque o 5º mês, na linguagem babilônica que o Talmud pegou na Babilônia, é chamado de Ave. Mas com o nome de Tammuz, é o 4º mês, mas Tammuz era aquele Adonis que as mulheres adoravam no palo.
como se fosse um obelisco, chamado o amor das mulheres. Davam as costas a Deus, seu templo, e adoravam o Pai. Deus apagou o nome de Tammuz. Não aparece na Bíblia. Aparece no Talmud babilônico, que vem da Babilônia o nome. O nome na Bíblia não tem Tammuz. Tem Redichi, quarto mês. Hamishi, quinto mês. Aviv, Nissan, Sif, não Iyar. Iyar é babilônico, não está na Bíblia. Sif está na Bíblia. Sivan, Redichi, Hamishi, Elul, que é o sexto mês. Depois vem Etanim, não Tisri. Tisri é babilônico. Etanim é o sétimo mês bíblico. Bul, que chama de Marhesban, em Babilônia. Bul, na Bíblia. Kislev, Tebet, Shevat, Adar. Os nomes dos meses. Por que falou isso? Que Deus falou assim a Israel. Deuteronômio 16:1. Guardarás o mês de Aviv. Por quê? Porque esse é o ano, o primeiro mês do ano. A elíptica é a figura que forma a Terra quando dá a volta ao Sol. Não é uma circunferência redonda, é alongada. E não é plana, é em subida ou em descida, depende de onde olha. É inclinada. Então, quando a Terra cruza o equador do Sol na elíptica, esse é o equinócio. Esse é o começo do ano. Algo redondo, você não sabe onde começa, onde termina. Mas quando a Terra, quando está na parte baixa, acima é verão, e abaixo é inverno. Mas quando cruza o equinócio, aí começa ano, e onde era inverno virou verão, e onde era verão fica inverno. Você dá conta? Chega no ponto mais longe, solstício. Volta ao lugar mais perto da Terra, equinócio. Então, isso foi descoberto por um irmão nosso no século XVI, 1571, o irmão Johannes Kepler, um crente. Descobriu as chamadas órbitas, que foram chamadas keplerianas, que é a elíptica, o equinócio, o solstício. E isso já tinha em conta Deus, antes de ser descoberto por Kepler. Mas foi Deus que mostrou para Kepler. E agora você vê todo este assunto das datas. Tem que guardar o primeiro mês e guardar, disse Deus, cada festa em seu dia. Por quê? Porque disse o Espírito Santo por Paulo, Colossenses 2,16, que as festas de Israel são sombra de Cristo. Cada uma representa algum aspecto de Cristo. E então eu estava falando de aquele quinto mês, chamado de Av. Irmão, quando Israel rehusou entrar na terra por ter medo da semente dos Nefilim, dos gigantes de Canaã, rehusou entrar na terra, Deus teve que decidir a morte daquela geração, e só quando a nova estivesse pronta, a nova entraria, porque o velho homem não pode entrar, eu não. Amém. Sabe que dia eles tomaram essa decisão terrível? O quinto mês, 9 de Av. Aí começou a racha dos 9 de Av. Sabe que dia foi destruído o primeiro templo? 9 de Av. Segundo templo, 9 de Av. Destruição em Jerusalém, 9 de Av. Quando Adriano arrasou com Jerusalém, até apagou o nome, mudou o nome de Jerusalém, colocou ele a Capitolino, e aí todos os judeus foram expulsos de Jerusalém. Que dia? 9 de Av. Primeiro programa contra os judeus, 9 de Av.
início da Segunda Guerra Mundial, 9 de água. Segunda Guerra Mundial, 9 de água. Irmão, por que se repetem também as datas? Se as datas não se repetissem, eu não colocaria atenção nisso. Mas, irmão, eu mesmo estava tratando de entender a que data se referia quando começa a aparecer. Por exemplo, venha comigo a gente. Capítulo 1. No ano segundo do rei Dario, se lembra que foi a obra detida até o ano segundo do Dario. Justo a partir desse dia começou a reconstrução do templo. Olha o que diz aqui. No mês sexto, que é o mês de Elul, no primeiro dia do mês, veio palavra de Yahvé por meio de Ageu a Zorobabel e a Jeshuá, Josué, filho de Josadá. E quem falou nessa palavra? De restaurar a casa de Deus. E quem nos diz ele? Como começa a restauração? Com um altar e com um sacrifício contínuo, que é de todos os dias, pela manhã e pela tarde. Depois o sabatino, novilúnio, que é cada mês, quando, não o mês 1º de maio, não. Quando é o novilúnio, quando termina o minguante e vai começar o crescente, essa é a lua nova. Esse é o começo do mês bíblico. Não este gregoriano, que não entendemos a Deus por ter mudado o calendário bíblico. Então Deus mandava cada dia holocausto contínuo, cada sábado, cada mês e no ano em cada festa. Da Páscoa, dos asmos, das primícias, de Pentecostes, das trombetas, de Yom Kippur, de Sukkot. Essas tétradas de luas vermelhas sangue aparecem nessa data. Aparecem em Páscoa, no início do calendário, e termina em Sukkot, fim do calendário. E não são todos os anos, não. Quando acontecem coisas significativas para o povo de Deus. Acontecem aquelas sinais nos céus que Deus colocou para sinais. Mas não do horóscopo, esse é o roubo da Babilônia, não. Os céus se falam. Que fala? Na glória de Deus. Quem que é a glória de Deus? O resplendor da sua glória é Cristo. E que anuncia a obra das suas mãos. O céu anuncia a obra de Deus. As datas são sombra de Cristo. Então, esta data, 1º de Elul, quando você começa a pesquisar, e aí vai vendo, quando tal coisa foi revelada a tal dia. Quando você chega lá, quando saíram, quando chegaram, quando subiu Moisés, quantas vezes subiu, desceu. No livro da jornada você encontra nisso. E também depois nosso irmão Luiz Ponte escreveu aquele livrinho da Ascensional, que também trata disso, ascenso de Moisés. Você faz esse seguimento, vai descobrir que o dia 1º de Elul, Deus deu a ordem de sacrificar o contínuo sacrifício. Contínuo sacrifício foi o 1º de Elul que Deus mandou que se faça. Bom, eu fiz a transcrição aqui. Bom, 1º de Elul é o 20 de agosto. Passando, não? Fazendo depois, vou explicar como se faz. Como passar do calendário bíblico ao gregoriano e vice-versa. 20 de agosto. Sabe o que aconteceu em 2013? 20 de agosto. 1º de Elul no calendário bíblico. O novo Sinédrio de Israel deu a ordem de retomar o sacrifício contínuo.
no mesmo dia que Deus deu a ordem de fazer, o Sinédrio retomou a ordem de fazer de novo, depois de mais de 2000 anos, porque no ano 70 parou de se fazer. E o ano passado já fizeram o ato profético, e agora que vão fazer de novo já o definitivo, veio a oposição. E a Bíblia diz que vai passar por esta oposição. Deus vai pôr a sua mão sobre todas as nações. Se você vê outra data aqui, olha aqui, 1:15, quando disse: vieram e trabalharam na casa de Javé, seu Deus, no dia 24 do mês sexto, ou seja, 24 de luz, 13 de setembro. O que aconteceu 13 de setembro agora? Sabe o que aconteceu 13 de setembro? Foi o eclipse pelo Polo Sul, como o início do ano, que o início do ano bíblico foi o eclipse pelo Polo Norte. Por que Deus está dando sinais no Polo Norte e no Polo Sul? Porque Ele falou que quando venha contra Jerusalém a se opor e contra Israel, Deus vai mudar os polos magnéticos da Terra. E as sinais foram dadas nos polos, exatamente nestas datas. Agora escuta esta data, capítulo 2, verso 1. No mês sétimo, aos 21 dias do mês. E aí começa a profecia. 21 do sétimo mês, que é Etanim. Então, irmão, escute, vamos fazer só esta translação para você entender as demais. Coloque muita atenção. Já sabem que o ano novo começa no equinócio da primavera no hemisfério norte, quando a Terra cruza pelo equador do Sol. Aí começa o ano, sobe, vai ao solstício, desce. Então, o primeiro mês começa 21 de março. Assim foi este ano. Quando foi o primeiro eclipse? Foi o 4 de abril. Mas quando você retorna, você vê, porque tem o eclipse lunar, que foi 15 dias depois, as duas vezes, 15 dias depois do solar, veio o lunar. Tanto no início do ano bíblico como agora, nestes dias passados, que ainda essa semana de Sukkot está presente, porque são 8 dias. Então, o dia 20 de fevereiro, que começou o ano passado, terminou 20 de fevereiro, perdão, março. 20 de março, quando se colocou o sol, acabou o ano. Mas como a partir das 6 da tarde, quando começa a noite, aí começou 21, que é o primeiro. Então, 21 de março de 2014 é o primeiro de Aviv Nissan. Então, de 21 de março a 20 de abril, por que 20? Porque como tem 31 e os meses bíblicos são tudo de 30, porque quando você faz de 30 dá exato a profecia das 70 semanas, quando o Messias foi sacrificado, tudo exato, no dia em que ele entrou num jumentinho, o dia 10 de Aviv Nissan. E aí foi provado e 14 foi morto. E 14, a posta do sol, já começa o 15, que é quando a lua está cheia no meio do mês. Então, 21 de março até 20 de abril é o primeiro mês da Aviv Nissan. A 20 de maio, segundo mês, sim. A 19 de junho, terceiro mês, Sivan. Como tem 30, 19 de julho, quarto mês, Revigi. E aí depois vem 18 de agosto, quinto mês.
como tem também 31, 17 de setembro, começa também 17 de outubro e 30 de Tanim. Entendeu? 30 de Tanim. Então 30 de Tanim é 17 de outubro, mas aqui a profecia diz 21 de Tanim. Ou seja, 30 menos 9 dá 21. 17 de outubro menos 9 dá 8 de outubro. Então 21 de Tanim é 8 de outubro. Sabe o que aconteceu 8 de outubro? Lua vermelho sangue de novo. E que disse Deus acerca disso? Vamos ler. Olha o que Deus fala, o dia da lua vermelho sangue. De que está falando Deus? Olha aí, capítulo 2, versos 6 e 7. Escute. Porque assim diz Yahvé Sabaoth, daqui a pouco, qual aqui? Qual aqui? 8 de outubro, dia da lua vermelho sangue, que são sinais antes dos acontecimentos. Antes que o Senhor venha, tem que vir muitas coisas. Ontem vimos que na vida de diante aconteceriam cataclismos. Em Abacuque vimos isso. E olha que diz, daqui, qual aqui? Se está começando a profecia 21 de Tanim, que 8 de outubro, que foi dia da segunda lua vermelho sangue. O dia que eles subiram para fazer e foram perseguidos, mataram o rabino rico, tudo isso, coincidindo com a lua, se opondo à reconstrução do templo. Então o que disse Deus? Daqui a pouco. Não sabemos quanto é isso pouco, porque a sinal é o que vem depois. Como disse Davi, que é do Espírito Santo. Um dia emite palavra a outro dia. Ou seja, este dia é o emissor acerca de outro dia. Este é uma sinal do que vem em breve. Antes que venha o dia grande e terrível, o sol se tornará em trevas e a lua se vestirá como de sangue. E esse dia exato, 8 de outubro e 21 de Tanim, de aqui a pouco, o que vai passar? Eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. O que dizia Abacuque, que diante dele vinha isolamento, o mar, a terra. O que falou Jesus? Disse, o sol se vestirá de silício, a lua como de sangue, e os céus, as potências dos céus serão comovidas antes que venha o Senhor. Mas são sinais de que já está perto a sua vida. E olha, coincidência de datas, outra vez. Essas datas se repetiram. Daqui a pouco, isso servirá por sinal. Daqui, essa data, a pouco. Sabemos quanto e um pouco, mas está perto. Farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer a todas as nações, onde não costumava haver tremores, haverá agora. Todas terão tremores. E então depois que virá? E virá o desejado de todas as nações, e encherei de glória esta casa, tem dito Yahvé Sabaoth. Os seus desastres imediatamente anteriores que vinham diante dele, que líamos ontem em Abacuque. Se dá conta? Aí viria. E então viria o Senhor. Mas acontece que não somente uma vez fala disto desastre, fala duas vezes. Porque sexto selo é para iniciar. Chegou o dia da ira, mas para terminar de remover tudo removível é a sétima taça. E assim também Ageu fala do sétimo.
no sexto céu é quando as elites confessam: chegou o dia da ira, para se esconder nos bunkers. Que usa engenharia de moda hoje, bunker. Pensam que vão fugir lá dentro, mas a Bíblia diz que nas covas chegará inundação. Não vão poder fugir em nenhum bunker. O único refúgio é a nossa arca de Noé. Batizados em Cristo. O único refúgio verdadeiro. Então depois você compara sexto selo e sétima taça, e você vê que a sétima taça é um pouquinho pior. Porque o pior de tudo no sexto selo é a sétima taça, onde Deus remove, como diz Hebreus, tudo que é removível, para que fique só o reino incomovível, aquela pedra que cresce forte, aquela economia da plenitude dos tempos. Então vamos ler a segunda leitura e você compara e vê que a segunda é um pouquinho mais forte que a primeira, assim como o sexto selo não é tão forte como a sétima taça. Então vamos comparar a parte final de Ageu, desde o verso 21 a 23, no final de Ageu. Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: eu farei tremer os céus e a terra. Bom, é a mesma coisa por enquanto. Trastornarei o trono dos reinos. Agora já veio uma pequena mudança. Primeiro falou das nações, mas isso era como no sexto céu, ainda antes da tribulação e antes do governo do anticristo. Mas na sétima taça já está governando do anticristo. Já não se fala das nações, senão do trono dos reinos. Você dá conta? O trono dos reinos, diferente das nações. Ainda há internacionalismo, mas quando há um governo mundial, já não se fala de muitas nações, sino de um trono que governa vários reinos. E que mais diz? E destruir, trastornarei o trono dos reinos, 22, destruirei a força dos reinos das nações. Trastornarei os carros e os que neles sobem, imagine, e virão abaixo os cavalos, seus jinetes, cada um pela espada do seu irmão. Olha que loucura! Naquele dia, disse Javé Sabaoth, te tomarei. Note que disse o Senhor: virei de novo e vos tomarei a mim mesmo. Agora vai tomar a Zorobabel e vai colocar a Zorobabel com um anel para declarar irrevogáveis um decreto do reino do céu. Esse vai ser o trabalho de Zorobabel no milênio. Colocar o selo do Senhor irrevogável. E disse: te tomarei, Zorobabel, servo meu, disse Javé, te colocarei como anel de selar, porque eu te escolhi, disse Javé Sabaoth. Zorobabel andava junto com Josué, que era um varão simbólico. Se dá conta? Está bem falado do segundo templo, mas aqui está falando da segunda vinda de Cristo e do terceiro templo. Sim. Porque veio o desejado e entra e enche de glória o templo. Porque um é figura do outro, um é antecipo do outro. E também fala de duas destruições, mas a segunda é mais acentuada que a primeira. Assim como o sexto céu, vamos comparar e terminamos esta parte. Vamos comparar sexto céu e sétima taça para você ver como a segunda parte é mais grave que a primeira. Mas a primeira é para começar a ira de Deus. Como quem disse, a partir disso vem a grande tribulação. Irmão, nestes dias, um irmão que eu conheço pessoalmente, somos amigos, um irmão que é profeta.
me escreveu uma carta contando um sonho que teve com o Senhor Jesus. E disse que o Senhor Jesus falou para ele e disse: eu mesmo descerei para caminhar pela terra e os terremotos irão acontecer. Eu sou que decido qual edifício fica, qual edifício cai. Falou isso? Disse em poucos dias. Não falou dias, mas falou em poucos dias eu descerei a caminhar pela terra e vai ir acontecendo os terremotos. E quem decide qual edifício cai e qual fica sou eu. E será em poucos dias. O irmão que é profeta tive essa revelação, me escreveu. Não estou colocando no nível da Bíblia, mas a Bíblia diz que haveria sonhos, visões, profecias. E se são de Deus, temos que examinar, reter o que é bom e nos abster de toda espécie do mal. Então, irmão, para terminar esta sessão, vamos lá, Apocalipse, capítulo 6, verso 12, começa o sexto selo, que abrange todo o resto do capítulo 6 e o capítulo 7, até terminar o 7, porque o sétimo selo não começa no 8, que o sexto selo vai até terminar o capítulo 7. E diz assim, vou ler, verso 12, obrigado. Olhei quando abriu-se o cordeiro, o sexto selo, e eis aqui que houve um grande terremoto. Agora, note esse terremoto relacionado com Sinai nos céus. O sol se pôs negro como tela de silício, a lua se tornou toda como sangue, não que seja sangue mesmo, mas como sangue. E as estrelas do céu, a palavra estrelas é ásteros, e temos que entender esta palavra, o que significava quando João escreveu. Até hoje nós aplicamos o nome de estrelas, o que não são estrelas. Uma estrela fugaz é um meteorito, um aerolito, um asteroide. E isso está incluído na palavra estrela, ásteros. Não tem que pensar como um alemão do século XX, como Einstein. Tem que pensar como João do século I. Ainda até hoje nós falamos de estrelas fugazes. Mas não são aquela Arturo ou aquelas imensas milhas de soles, não. Mas diz assim: caíram sobre a terra como a figueira deixa cair seus figos, quando é sacudido por um forte vento. E o céu se desvaneceu como um pergaminho que se enrola. Se estas luzes representam as astros do céu, se a Terra muda os polos magnéticos, é como se se enrolaram as estrelas do céu. Você vê? Está mudando. Já vamos entrar noutra sessão com mais detalhes acerca disso. Detalhes bíblicos. Por enquanto, vamos uns pouquinhos. Então disse: e todo monte e toda ilha se removeram do seu lugar. Já com aquele tsunami que houve no Oceano Índico, houve ilhas que se correram tantos metros. Algumas desapareceram. Aconteceu lá em Almirante Tamandaré. Tem um irmão que é ancião da igreja e a casa dele fica frente a outra casa, tem um espaço em uma subida, você sube e entra a garagem, a casa dele está mais para baixo, a outra mais para cima, um pedaço, de maneira que sempre o sol projeta a casa dele, a esquina da casa dele, projeta na parede do vizinho. E esse era o relógio deles. Olhavam para a sombra na parede do vizinho, são 8 da manhã. São 9 horas da manhã. Depois daquele tsunami, esse choque terrível,
mudou o relógio da casa deles. Já olhavam e já não era a mesma hora que antes. Já não produzia a mesma sombra. Alguma coisa aconteceu com o planeta. Eu já falei ontem que um promédio de 55 quilômetros por ano se está mudando o polo magnético da Terra para onde vão as brúxulas. Antes ficava no Oceano Ártico da Noruega. Agora fica na Sibéria da Rússia, dentro do continente, o verdadeiro polo magnético, para onde as brúxulas dos aviões vão. Então os aviões e os aeroportos tiveram que fazer recalculações para poder aterrissar no aeroporto e não em outro lugar. Porque agora as brúxulas enviam para outra parte e tem que fazer como se vai desplaçando para fazer um novo cálculo e poder aterrissar certinho onde tem que aterrissar no aeroporto. Cine fala assim: e os reis da terra, e os grandes, os ricos, capitães, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas covas e entre as penhas dos montes. Isso que está acontecendo com as elites agora, nos bunkers. Você pode entrar na internet, buscar Jesse Ventura, que foi um prefeito de uma cidade importante, Los Angeles. E ele mesmo denuncia esses bunkers escondidos com dinheiro dos impostos só para proteger as elites. E entrou nos deles e mostrou. Se você quer ver, pode entrar. Busque Jesse Ventura e os bunkers. Vai ver esses bunkers. Aqui, essa engenharia de moda agora. E disse: e diziam aos montes e às penhas: caede sobre nós e esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, que ainda o Cordeiro não saiu do trono, mas já começa a tribulação. Disse: porque o grande dia da sua ira tem chegado. Vocês, como dizer, praticamente assinado de que o que continua é a grande tribulação. E vem o sétimo selo, que são as 7 trombetas, que são o primeiro terço da grande tribulação. As taças são os outros 2 terços que faltavam para consumar a ira. Depois vem aqueles 144 mil e uma multidão imensa de toda tribo, povo, língua e etnia, que lavam sua roupa no sangue do Cordeiro e saem da grande tribulação. Isso é a coisa boa da grande tribulação. Não todo é ruim na grande tribulação. Deus tem que mover o tapete da gente para que se salvem. Porque agora, quando está tranquilinho o Cordeiro, como é Cordeiro, a gente não se apercebe. Mas, como disse aquele irmão num cântico dele, a rapadura é doce, mas não é mole, não. O Cordeiro também é leão. E se você não quer entender que o cavalo branco tem que vir o vermelho, o preto e demais problemas. Quando o tapete sacudido e a terra subdesce como se fosse o Nilo, a terra, aí as pessoas começam a se arrepender. E aí vai aparecer uma multidão incontável que lavarão sua roupa no sangue do Cordeiro na grande tribulação. Essa é a coisa boa da grande tribulação. E por isso precisamos estar aqui, porque temos muito trabalho na grande tribulação. Agora leamos para terminar a 7ª taça, que está em Apocalipse 16. E como já temos lido o 6º selo, podemos fazer a comparação como fizemos em Ageu. 17 até 21 do capítulo 16 de Apocalipse.
O sétimo anjo derramou sua copa pelo ar e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: feito está. Então houve relâmpagos e vozes e trovões e um grande tremor de terra, um terremoto tão grande qual não houve jamais desde que os homens tenham estado sobre a terra, ou seja, pior que o sexto céu. Você dá conta? E a grande cidade foi dividida em 3 partes, a cidade das nações caíram, a grande Babilônia veio em memória diante de Deus para lhe dar o cálice do vinho da ira, do ardor da sua ira, e agora diz: toda a ilha fugiu, não somente foi removida, agora fugiu. E os montes não somente foram removidos, não foram achados. Como líamos ontem, foram desmiuçados, disse Abacuque. Fugiram. E caiu do céu sobre os montes um enorme granizo, como do peso de um talento, e os homens blasfemaram contra Deus pela praga do granizo, porque sua praga foi sobremaneira grande. Pedras caindo do céu. Já nestes dias, quando estávamos no Paraná, irmão, várias pedras de fogo caíram no Paraná, em Palutini e outros lugares, a distintas horas do dia e da noite foram vistas várias pedronas imensas, que quando caíram em Palutini fizeram tremer a terra. O que vem é pior. Então vamos dar graças a Deus, já é 11h30, então vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti esta preciosa ocasião que o Senhor que nos ama nos permite considerar estes aspectos da Tua Palavra. E saber que isto está mais perto do que imaginamos. Ajuda-nos a viver para Ti, e quando vejamos isto acontecendo, como agora começou, ergamos nossa cabeça, porque nossa redenção está perto. O Senhor é o nosso refúgio, que estemos dispostos ao Senhor para cooperar com a tarefa do Senhor, que o Senhor quer fazer na terra. Oramos por todos aqueles que hão de ser salvos no meio destas dores de parto. Agradecemos que o Senhor, no meio de todos estes desastres, restaurou o tronco da árvore cortada. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado.